Boa tarde, boa noite, bom dia. Caros irmãos e amigos, cá estamos de novo a olhar para as Sagradas Escrituras, a Bíblia, na segunda parte chamada Novo Testamento. Continuamos a trabalhar no Evangelho segundo Marcos, ainda no capítulo 5, mas agora do verso 21 até ao verso 43. Evidentemente que é uma passagem extensa, não vamos tratá-la toda, mas vamos focar principalmente um episódio à volta de uma grande figura religiosa com o nome Jairo. Mas, para facilitar a memória, a lembrança, demos o título a este trecho o seguinte: Jesus não tem duplo. É isso mesmo. Jesus não tem duplo. Isto é uma outra pessoa, mais ou menos parecida, a fazer o mesmo papel. Não. Jesus é único. Jesus não tem duplo. Estamos ainda ao redor do mar da Galileia, ao lago de Genazaré. Acontece que para Marcos, essa área, esta zona, esse território é um verdadeiro palco à volta do qual se desenrolam vários dramas da condição humana e que ele vai tratar ou está a tratar em diferentes episódios em que, de facto, mudam as personagens, muda-se mais ou menos o cenário, umas vezes numa margem, outras vezes noutra, pessoas desempenhando papéis vários, mas há uma personagem que não muda. E essa personagem que não muda é Jesus. Por isso dizemos que Jesus não tem duplo. Não tem duplo. Os casos e enredos vão se alterando. Os estatutos sociais das personagens vão variando. As práticas, o dia a dia e os vínculos religiosos, políticos, filosóficos alternam-se aqui como que desfilando na plateia, no palco. Temos os crentes e os não crentes, temos os devotos e os não devotos, os praticantes e não praticantes, os beatos e os zombadores, enfim,
Mas há aqui uma personagem que é constante: Jesus Cristo. Esta personagem não tem o duplo, não tem um duplo. Olha, olhemos outra vez um pouco para o texto. No verso 21 diz: e passando Jesus outra vez num barco, né? Estamos na outra margem, onde aconteceu a cura, o milagre, a expulsão, a libertação, o domínio do demônio que se deu naquele homem conhecido como um endemoniado. Jesus volta outra vez para o outro lado do lago e diz que junta-se uma multidão à volta dele. E o verso 22 diz que, e eis que chegou, logo que Jesus Cristo chega à outra margem, dá-se mais ou menos a mesma coisa como quando foi do caso do endemoniado. Alguém estava em desespero, alguém que estava aflito, alguém que estava realmente numa situação complicada. Diz que chegou, agora este homem é apresentado como um dos principais da sinagoga. Realmente acontece com todos. Eram os discípulos, era o endemoniado, um homem imundo. Agora estamos perante um homem socialmente bem colocado, um dos principais da sinagoga. Este homem não é um ateu, não é um incrédulo, não é um agnóstico, não é alguém que é alheio à religião e à prática religiosa. Pelo contrário, ele faz parte do clero e do alto clero. Alguém que tem uma função elevadíssima, digamos, na organização, chamaríamos da igreja. É uma posição, enfim, alta. Um dos principais. A sinagoga é o local de culto, do templo, pode ser do mosteiro, da catedral, enfim, do santuário. Mas não passa de um ser humano. Né? Também podia sofrer e sofre. Também podia ter coisas na sua vida que não estivessem bem, ou na sua casa, e tem. Era um miserável pecador, como qualquer um de nós. É um homem com problemas. Não é a religiosidade que o isenta de problemas, que o isenta de dificuldades. Diz que, portanto, esse homem vê Jesus Cristo e prostra-se aos pés de Jesus. Ora, para ele ocupar a posição que ocupava, chamemos assim, na igreja daquele tempo, na sinagoga, ele tinha que ser um fariseu. Mas os leitores da Bíblia sabem que, de modo geral, Jesus Cristo e os fariseus, ou os fariseus e Jesus Cristo, não comiam no mesmo prato, digamos assim, principalmente, portanto, os fariseus, não, de modo geral, não gostavam de Jesus Cristo. Jesus Cristo era considerado como um herege, isto é, um fora da lei. Não vivia, não se comportava como os fariseus tinham concebido nas suas mentes,
Portanto, para eles, Jesus Cristo era alguém que vinha estragar o estatuto, as normas, as orientações, os códigos, enfim, os regulamentos, enfim, realmente é este homem que, de modo geral, na condição dele, faria tudo por tudo para não se aproximar de Jesus Cristo ou para não ser visto com Jesus Cristo. Talvez seja esta a sua condição. Você aceita tudo. Você concebeu na sua mente determinadas normas, determinadas orientações, determinadas disciplinas e não quer de modo nenhum que seja visto, por exemplo, a ler a Bíblia, que seja visto, por exemplo, a entrar numa igreja, e então, se for igreja protestante, ainda é pior, né? Que não seja visto praticar um ato religioso. Era assim os fariseus. Só que o nosso amigo Jairo tinha, como todas as pessoas, uma situação na sua vida que dificilmente, ou quase impossível, ser resolvida por outra pessoa que não fosse Jesus Cristo. E assim ele chega e prostra-se, diz o verso 22, na última parte, prostra-se, ajoelha-se, debruça-se. Portanto, coloca-se numa posição de inferioridade, reconhece a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. A última coisa que um fariseu faria, Jairo está aqui a fazer. Mas por que o está a fazer? Diz que, e rogava-lhe muito, verso 23, dizendo: minha filha está moribunda. É interessante que no texto original da língua em que foi escrito o Novo Testamento, isto é, o grego, o verso 13, quando diz que rogava-lhe muito, a ideia que realmente Jesus Cristo, o Jairo aqui, perante Jesus Cristo, assume o papel de mendigo, pessoa que neste momento se encontra despida. Ele não está aqui como príncipe da sinagoga, não está aqui como como a pessoa de alta responsabilidade na sinagoga. Ele não está aqui como fazendo parte dos postos mais elevados da hierarquia lá da igreja, mas como um mendigo, uma pessoa carente, é alguém que desceu do seu posto. Realmente, esta é a situação, é o cenário apropriado para se aproximar de Jesus Cristo. Não de palanque, não de saltos altos, não enfatuado, não com os brilhantes, não com a farda ou equipamento de sua excelência, mas de alguém que humildemente se despoja da sua condição social, econômica ou qualquer outra, e reconhece que é um miserável. É esta postura de Jairo. Ele roga, ele pede, dizendo que a minha filha está à morte, está moribunda.
Quando ele saiu de casa, não tinha esperança que, ao voltar, ainda encontrasse a filha respirando. Minha filha está moribunda. Este é o drama deste homem. Eu não sei qual é o seu drama. Não sei qual é a sua tragédia. Não sei qual é o seu peso. Não sei qual é a sua dificuldade. Não sei o que o atormenta. Não sei o que lhe faz correr seca e meca. Não sei o que lhe tira o sono. Não sei o que lhe provoca pesadelos, noites após noite. Não sei por que passa a noite virando de um lado para o outro e não consegue pegar sono. Não sei por que teve que aumentar a dose, porque os comprimidos que toma já não lhe dão condição para dormir e tem que se aumentar a dose. Não sei, mas uma lição podemos tirar. Se calhar é hora, é tempo de se colocar perante Jesus Cristo, como Jairo fez, como mendigo da misericórdia de Deus, como mendigo da graça de Deus, como mendigo das riquezas que só Jesus Cristo e não o outro, porque Jesus não tem um duplo. Jesus é único. Prosseguindo, e então, nessa segunda parte do verso 23, aparece-nos aqui uma expressão interessante. Nesse pedido ele acrescenta: rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Ai, meus irmãos, meus amigos, o nosso amigo Jairo até aqui dá umas passadas interessantes no caminho certo, só que chega aqui, ele parece que dá um passo atrás. Ele chega junto de Jesus Cristo, mas depois pensa que Jairo precisa de ajudar Jesus Cristo a resolver o problema dele. Esse é o seu problema também, e o problema de muita gente, de muitos. Chegamos perto de Jesus Cristo e achamos que não, para resultar eu preciso dar um jeito, preciso dar-lhe a mão, preciso, enfim, ajudá-lo. E então apresentamos a nossa receita. Acreditamos que Jesus pode, mas pode se fizer como eu tenho na minha cabeça. Você tem uma proposta, uma receita, um modo que acha que se Jesus Cristo fizer assim, então vai resultar. Não, acha que não pode entregar o assunto a Jesus Cristo só e chega. Não. Jesus Cristo está bem, mas eu tenho que dar uma ajuda. Este homem tem uma receita. Diz que se Jesus Cristo
for com ele, Jairo, se Jesus Cristo, chegando à casa do Jairo, impor as mãos dele em cima da cabeça da sua filha, então, desta maneira, cumprindo este preceituário, cumprindo esta norma, a coisa vai dar certo. O cristianismo hoje tem muito disto. Tem muito disso. E então, há por aí tantas coisas disso acontecendo nos meios religiosos e cristãos. Há várias receitas humanas, várias receitas humanas. E então, dizemos o que é? Bem, se disse por aí, não, se for a minha igreja, então vai resultar o que você pede. Então, dizemos que sim, Senhor Jesus Cristo pode fazer, mas se for na minha igreja. Ou se for no meu padre, ou no meu pastor, no meu bispo, ali, se for ali, então vai resultar. Outro porque se for então aquele santuário, ali está, aí é que há poder. Lembro-me, há uns anos atrás, eu estava numa determinada cidade e cruzei mais uma vez com uma pessoa que frequentava uma das congregações, uma das igrejas daquela cidade. E porque tinha chegado uma nova igreja ali, então aquele senhor interpelou-me e disse: mas o pastor já foi àquela igreja tal? E, portanto, é onde? É ali. Há lá uma outra igreja. Sim. O irmão dizer, o irmão há de ir lá. Ia perguntar, mas você já foi? Sim, já fui. Perdão. Macai. Ali sim, aquele que é poder. Tanta coisa extraordinária acontecendo. Mas meus irmãos, eu ri-me diante daquele amigo, porque, afinal, ele falava que ele tem muito poder, agora é um poder extraordinário, mas ele tinha um problema de alcoolismo, e enquanto falava comigo, o hálito do álcool, enfim, enchia o espaço entre ele e eu, e eu pensava comigo mesmo, então diz que há tanto poder lá e não acontece nada na sua vida. Perdão. Mas é assim, marca-se encontros, veja só, às tantas horas, no dia X, com fulano, e então há excursões, há multidões, há gente que sai de um país para o outro, né, com a receita. Até na vida pastoral, nós os pastores, então vamos visitar alguém, de vez em quando, né, aparecem aquelas pessoas que dizem: pastor, por que não faz assim? Porque na cabeça dessa pessoa, se fizer assim, se cumprir essa receita, vai resultar. É interessante que há uma figura bíblica do Antigo Testamento chamada Naamã, também tinha a sua receita, porque quando lhe mandaram mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele achou aquilo esquisito, porque ele depois lá desfilou dizendo que eu pensava que o homem ia me pedir para eu fazer isto e aquilo, e afinal de contas lá estava o problema dele, que ele, apesar de ser leproso, de precisar de ajuda,
ao fazer aquela viagem, não a fez sozinho, mas vinha com a sua receita. Não sei o que você tem na sua cabeça, que acha que pode chegar, pode convidar Jesus Cristo para fazer parte da sua vida, mas que mesmo assim, para resultar, há um conjunto de coisas que Jesus Cristo precisa de fazer, porque é isto que você tem na sua cabeça, que só resultará se fizer assim. E não, só resultará se você der o dízimo, só resultará se você for ao monte tal fazer jejum, só resultará se você se vestir de branco, só resultará se você cortar o cabelo, só resultará se você então percorrer uma determinada distância, só resultará se você for a um determinado local que diz que ele é o local certo. Interessante é que Jesus Cristo ouviu Jairo dizer: rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Só há uma coisa, de facto, no verso 24, Jesus foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava, mas antes de Jesus Cristo sair a caminho da casa de Jairo, Marcos é extraordinário neste episódio. O homem Jairo tinha pressa, mas a receita de Jesus Cristo é que entre este pedido de Jairo e o atendimento por parte de Jesus Cristo, Marcos interpela aqui, ou melhor, introduz aqui, intercala, é o termo certo, intercala uma mulher. Uma mulher com problemas de hemorragias. Mesmo parece que é de propósito. Pois para um fariseu, e segundo a lei, esta mulher estava numa condição, digamos, de pessoa de segunda classe, estava impura por causa da sua doença. Como vai vai se intrometer? Isto representa para Jairo um obstáculo para a resolução do seu problema. Isso não cabe na receita de Jairo, mas cabe na receita de Jesus. Cabe na receita de Jesus. Ele tinha a sua maneira de tratar os nossos problemas. E não esqueça os nossos problemas, por nos parecer que sim, mesmo intercalando uma mulher no decurso do nosso problema que está sendo tratado, porque diz-nos a partir do verso 39, e entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? É que nesse intervalo as pessoas vêm contar a Jairo que já não valia a pena interromper Nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Isto já não vale a pena, né? Deixa lá, que isso já passou o tempo, já não vai resultar. Né? E o Jairo deve ter olhado para aquela mulher e dizer assim, pois, e logo tinha que aparecer esta senhora, não tinha outra altura,
vem interromper a concretização da receita, vem atrapalhar as coisas. Né? Eu bem me tinha pensado, mas o controle, não, como se fosse um comando, não estão, de Deus atuar, não está nas mãos de Jairo, não está nas mãos daquela mulher, não está nas mãos de ninguém, só está nas mãos de Jesus. Jesus não tem duplo. É Ele e Ele só. E então, voltando no verso 39, é que Jesus Cristo vai à casa de Jairo. Vai à casa do Jairo. Mas antes, enquanto Jairo entrava em desespero e talvez ficado mal disposto e zangado com aquela mulher que apareceu ali no meio, apresentando o seu problema, Jesus que tinha pedido a Jairo, no verso 36. E Jesus, tendo ouvido estas palavras de que já não valia a pena, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Porque o facto dos outros considerarem que a menina estava morta, Jesus Cristo diz que a menina dorme. Né? A menina não está morta, mas dorme. Nós é que resolvemos muitos dos nossos problemas, nós achamos que já não tem remédio, está morto. Mas para Jesus Cristo é que ele não passa de um sono. Não passa de um sono. Aquilo que para nós tem uma dimensão monumental, para Jesus Cristo aquilo que cabe na sua mão. Porque Ele é único, é todo-poderoso, todo-poderoso. E então, para concluir, o verso 41 diz: e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava. E logo a menina levantou-se e andava. Jesus resolveu o problema daquele pai, não usando a receita do pai, mas Jesus usando a sua própria receita. A sua própria receita. E meus irmãos, você está disposto a prescindir, a pôr de lado a sua receita e buscar que na sua situação, no seu caso, no seu problema, Jesus usa a receita dele e não a sua? Você não se importa de esperar e crer que, mesmo que apareçam interrupções, Jesus não perde o fio à meada. Ele está a trabalhar. Ele está a aviar a receita dele. E, meus irmãos, diz que logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E claro que isso causou assombro e espanto. E o verso 43, com que Marcos termina, diz: e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. É extraordinário. Um caso que devia aparecer para abrir telejornais, que devia estar nas primeiras páginas dos jornais. Jesus Cristo
opta por recomendar silêncio. Silêncio. Porque afinal, ele é o contrário de nós. Andamos de um lado e do outro. Olha, aqui acontece isto, é aquilo, aquele outro. Não, ele diz, não digam nada a ninguém. Até parece que foi pouco o que ele fez. Mas não. A fé realmente funciona assim. Né? O Senhor resolveu o problema, dê graças. E não se disperse, concentre-se naquilo que Jesus Cristo pode fazer. Deixe que Ele siga a receita dele, aquilo que Ele acha que melhor se enquadra na sua situação. Crê somente. Crê somente. Crê somente.